Om Bhurbhuvah Suvah Tat Saviturvarenyam Vargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayam. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Sai Ram. Oferecemos nossas mais humildes reverências aos divinos pés de lótus de Bhagavan Shri Satya Sai Baba. Vamos continuar, então, o ciclo de estudos de onde a gente parou da última vez. A gente está no segundo capítulo, né? No total de 34. Acho que a gente começou na semana passada o segundo capítulo, né? E vou continuar a leitura de onde a gente parou. Considere os seguintes exemplos. Um indivíduo está lutando para produzir uma brisa agitando um leque, mas não consegue. Mas, quando há um tufão varrendo o oceano, as ondas aumentam a uma grande altura e ondas gigantes se formam. Quando há um tufão soprando com grande velocidade, as árvores são arrancadas. De quem é esse poder? O vento que um ser humano obtém ao agitar o seu leque é muito insignificante, mas o poder de Deus sopra como um tufão. Quando um ser humano tira água de um poço com a ajuda de um balde ou de uma bomba, a quantidade de água retirada é limitada. Mas quando há uma chuva torrencial no céu, os rios transbordam e vários vilarejos ficam submersos. Este é o poder de Deus, e aquele é o poder humano. Quando queremos luz em casa, acendemos uma lamparina ou acendemos uma lâmpada elétrica. Essa luz pode iluminar apenas a nossa casa. Mas, quando o sol nasce no céu, há luz em todos os lugares. O sol brilha sobre a floresta, a colina, a árvore e a casa também. A luz do sol é o poder de Deus, e a luz da pequena lamparina é o poder humano. O método pelo qual o ser humano, com seu poder limitado, pode alcançar a Deus, que tem poder infinito, é chamado de entrega ou rendição completa, Sharanagati. O Senhor Krishna disse na Bhagavad Gita: Eu redimirei você de todos os pecados e sofrimentos, e o levarei à minha morada. Ahantva sarva papebhyo mokshayishami masuchaha. Vou reler. Considere os seguintes exemplos. Um indivíduo está lutando para produzir uma brisa agitando um leque, mas não consegue. Mas, quando há um tufão varrendo o oceano, as ondas aumentam a uma grande altura e as ondas gigantes se formam. Quando há um tufão soprando com grande velocidade, as árvores são arrancadas. De quem é esse poder? O vento que um ser humano obtém ao agitar o seu leque é muito insignificante, mas o poder de Deus sopra como um tufão. Quando um ser humano tira água de um poço com a ajuda de um balde ou de uma bomba, a quantidade de água retirada é limitada. Mas, quando há uma chuva torrencial no céu, os rios transbordam e vários vilarejos ficam submersos. Este é o poder de Deus, e aquele é o poder humano. Quando queremos luz em casa, acendemos uma lamparina ou acendemos uma lâmpada elétrica. Essa luz pode iluminar apenas a nossa casa. Mas, quando o sol nasce no céu, há luz em todos os lugares. O sol brilha sobre a floresta, a colina, a árvore e a casa também. A luz do sol é o poder de Deus, e a luz da pequena lamparina é o poder humano. O método pelo qual um ser humano, com seu poder limitado, pode alcançar a Deus, que tem poder infinito, é chamado de entrega ou rendição completa, Sharanagati. O Senhor Krishna disse na Bhagavad Gita: Eu redimirei você de todos os pecados e sofrimentos e o levarei à minha morada. Ahantva sarva papebhyo mokshayishami masuchaha. Sairá. Sairam. Então, eu vejo que o que está aqui nesse contexto é
o poder de Deus, que é infinito, né? E quando a gente consegue ver esse poder de Deus em todas as suas formas, se a gente conseguir chegar a esse poder de Deus, todas as suas formas, tudo é dado, tudo é infinito, infinitamente lindo, infinitamente amor, infinitamente luz, porque Deus é luz, né? E a gente é Deus. Então, tudo isso aí que é formulado nesse texto, que é colocado nesse texto, para mim, só fala do infinito Deus, né? De tudo que se transforma, de tudo que se potencializa por esse poder da nossa fé e da nossa aceitação que a gente é Deus, né? Que a gente não é esse corpo, que a gente não está aqui para brigar, a gente está aqui para amar, a gente está aqui para aceitar, para não querer mudar as pessoas, para seguir nosso caminho e olhar para a gente. E acompanhado desse sentimento, que a gente sabe que ele existe, né? Talvez esteja ainda longe da gente, que a gente é Deus e que a gente também tem toda essa luz, tem tudo isso dentro da gente, né? E praticar para a gente melhorar e compreender melhor as coisas, para o nosso bem, para o bem do próximo. É isso. Nossa, Irã. Sairan, acho então vou continuar mais um pouco. Aqui está um belo exemplo para essa declaração. O universo físico, Bhuta-Kasha, aparece como um pequeno ponto no universo mental sutil, Chitta-Kasha. O universo mental sutil, Chitta-Kasha, aparece como um pequeno ponto no universo causal, Chitta-Kasha. Nesse universo causal, Deus reside na forma do Atma, Atma Swarupa, sendo o mais minúsculo dos minúsculos e o mais poderoso dos poderosos. Anoraneyan Mahato Mahayan. Esse Deus poderoso com poder infinito está firmemente instalado no coração de um verdadeiro devoto. Uma vez, o sábio Narada foi ter com o senhor Narayana. Então Narayana perguntou: Narada, você descobriu o segredo do meu universo físico, Bhuta-Kasha? Em que forma os 5 elementos, Panchabhutas, os 5 sentidos, Panchendriyas, os 5 hinos, Panchasuktas, e os 5 alentos vitais, Panchapranas, existem? Qual é o maior entre eles? Ele também perguntou: os 5 elementos estão associados com o som, o tato, a forma, o gosto e o cheiro.
Entre os 5 elementos de terra, água, fogo, ar e espaço, a caixa, qual deles é o mais grandioso? Narada pensou um pouco e disse: Swami, a terra é imensa. Narayana questionou: Como? 3 partes da terra estão cheias de água e apenas uma parte é visível. Uma enorme área de terra é engolida pela água. Então, o que engoliu é grandioso ou o que é engolido é grandioso? Narada respondeu que, como a água engoliu a terra, a água era grandiosa. Narayana perguntou novamente: O sábio Agastya engoliu em um gole esse grande elemento, a água. A água é grandiosa ou Agastya é grandioso? Narada respondeu: Sim, sim, somente Agastya é grandioso. Naraya ainda questionou o seguinte: Esse grande sábio Agastya é apenas uma estrela no céu. Nesse caso, o céu é grandioso ou Agastya? Narada respondeu: O céu, que é infinito, é grandioso. Narayana então disse: Deus perpassou a terra e o céu com uma única pegada. Se o próprio pé de Deus é tão grandioso, então pense por um momento quão grandiosa é sua forma divina, total. O devoto instalou esse Deus tão grandioso em seu coração e firmemente o prendeu ali. Então, Deus é grandioso ou o devoto é grandioso? O cordão do amor, prema passa, que pode prender Deus, está disponível somente para o devoto. Até mesmo Deus se permite ser preso pelo cordão do amor, prema passa. Portanto, o caminho da devoção, Bhakti Marga, descreve de forma belíssima que o amor de Deus é o maior. Vou reler. Aqui está um belo exemplo para essa declaração. O universo físico, Bhutakasha, aparece como um pequeno ponto no universo mental sutil, Chitakasha. O universo mental sutil, Chitakasha, aparece como um pequeno ponto no universo causal, Chidakasha. Nesse universo causal, Deus reside na forma do Atma, Atma Swarupa, sendo o mais minúsculo dos minúsculos e o mais poderoso dos poderosos. Anoraneyan Mahato Mahayan. Esse Deus poderoso, com poder infinito, está firmemente instalado no coração de um verdadeiro devoto. Uma vez, o sábio Narada foi ter com o senhor Narayana. Então Narayana perguntou: Narada, você descobriu o segredo do meu universo físico, Bhutakasha? Em que forma os 5 elementos, Panchabhutas, os 5 sentidos, Panchendriyas, os 5 hinos, Panchasuktas, e os 5 alentos vitais, Panchapranas, existem? Qual é o maior entre eles? Ele também perguntou: os 5 elementos estão associados com o som, o tato, a forma, o gosto e o cheiro. Entre os 5 elementos de terra, água, fogo, ar e espaço, a caixa, qual deles é o mais grandioso? Narada pensou um pouco e disse: Swami, a terra é imensa. Narayana questionou: Como? 3 partes da terra estão cheias de água e apenas uma parte é visível. Uma enorme área de terra é engolida pela água. Então, o que engoliu é grandioso ou o que é engolido é grandioso? Narada respondeu que, como a água engoliu a terra, a água era grandiosa. Narayana perguntou novamente: O sábio Agastya engoliu em um gole esse grande elemento, a água. A água é grandiosa ou Agastya é grandioso? Narada respondeu: Sim, sim, somente Agastya é grandioso. Narayana ainda questionou o seguinte: Esse grande sábio Agastya é apenas uma estrela no céu. Nesse caso, o céu é grandioso ou Agastya? Narada respondeu: O céu, que é infinito, é grandioso. Narayana então disse: Deus perpassou a terra e o céu com uma única pegada. Se o próprio pé de Deus é tão grandioso, então pense por um momento quão grandiosa é sua forma divina, total. O devoto instalou esse Deus tão grandioso em seu coração e firmemente o prendeu ali. Então, Deus é grandioso ou o devoto é grandioso? O cordão do amor, prema passa, que pode prender Deus, está disponível somente para o devoto. Até mesmo Deus se permite ser preso pelo cordão do amor, prema passa. Portanto, o caminho da devoção, Bhakti Marga, descreve de forma belíssima que o amor de Deus é o maior. Sairá.
Sairão. Então, o amor de Deus é tão grande, tão grande, tão infinito, que Ele nos ama, mesmo a gente cheio de defeito, nos perdoa, nos ensina o tempo todo, nos dá milhões de chances de viver. Abre a nossa mente, essa fé abre a nossa mente. E é isso. Né? Deus, assim, esse texto está muito grande, mas eu vou pegar aqui, né, no que eu deduzi dele. Não há nada maior que Deus. Até porque, como ele colocou, né, o pé dele é, é o tudo, é todo o universo inteiro. É amor, é amor, é amor. Sairá. Saira, é interessante que a primeira parte escolhida hoje, ele coloca a relação, né, do poder do que o homem tem e o poder de Deus, né? E que a gente deve se render a ele. Porque, de fato, como ele colocou anteriormente, né, a nossa ação, ela é muito... Ela é muito limitada, enquanto que a ação de Deus não. E depois ele fala essa questão da gente se render. E depois ele coloca, ele vai discorrendo. Só um minutinho. Desculpa, gente. Depois ele coloca que quando você ama a Deus, né, quando você prende Deus no seu coração, você prende aquilo que é grandioso dentro de você mesmo, que ele tinha acabado de falar que tem poder limitado. Então, eu achei interessante mostrar que ele, pelo menos eu entendi que o amor por Deus é o poder maior, né, que a gente pode ter. Mas se a gente conseguir fazer, se a gente fizer essa entrega verdadeiramente, né, e a gente prender Deus no nosso coração pelo amor incondicional, assim, pelo amor sincero, né, por Deus, no nosso coração, a gente vai conseguir ter esse poder, né? Esse poder não no sentido dessa que eu quero dizer assim que a gente entende como um dano, né? Mas esse poder que o próprio Deus, que a gente vai ter com Ele dentro do nosso coração, né? Então acho que ele, enfim, achei interessante ele fazer essa colocação. Primeiro, mostrar para a gente que nós sozinhos somos limitados, mas nós com Deus, né? Aí sim, a gente ele coloca, Deus é grandioso ou o devoto é grandioso, né? Não sairá. Sairão, eu entendi aqui desse trecho final que ele leva à conclusão de que o maior é o devoto. Isso é muito interessante, né? Porque se Deus é o maior, mas o devoto o prende em seu coração,
né? Ele está levando a gente a um raciocínio de que o devoto é até maior que Deus, né? É muito interessante, é, porque em vários momentos também, né, ele coloca a, que Deus, assim, é um pouco, eu não estou achando aqui a palavra, não é submisso ao devoto, né, mas ele serve o devoto em tudo, né, que é a coisa mais grandiosa que a gente pode ter aqui é ser um verdadeiro devoto, que Deus está preso ao devoto. É muito interessante. Saira. Saira, eu vou continuar a leitura. Quando você segura uma gota d'água do oceano infinito na palma da sua mão e olha para ela parece muito pequena. Mas, mesmo essa pequena gota d'água, quando adicionada ao oceano, assume uma forma infinita. Mesmo a minúscula natureza humana, quando imerge na divindade infinita, torna-se uma com a divindade, de acordo com o ditado. O conhecedor de Brahman torna-se o próprio Brahman. Brahmavid Brahmeiva Bhavati. Portanto, o caminho da devoção, Bhakti Marga, é o caminho supremo para a união com Deus. Vou reler essa parte aqui. Quando você segura uma gota d'água do oceano infinito na palma da sua mão e olha para ela parece muito pequena. Mas, mesmo essa pequena gota d'água, quando adicionada ao oceano, assume uma forma infinita. Mesmo a minúscula natureza humana, quando emerge na divindade infinita, torna-se uma com a divindade, de acordo com o ditado. O conhecedor de Brahman torna-se o próprio Brahman. Brahmavid Brahmeiva Bhavati. Portanto, o caminho da devoção, Bhakti Marga, é o caminho supremo para a união com Deus. Sairá. Sairá. A gente vai lendo os pedacinhos, né? E aí aqui ele está mostrando, né? Eu entendi isso, né? Que o devoto, ele se torna um com Deus, né? Então, por isso quem é maior, né? Como ele coloca ali, né? Quem é maior, o devoto ou Deus, né? Na verdade, o devoto e Deus agora, na devoção sincera, né? É um só. Eu acho que cabe a gente, né? Ver se esse é o caminho nosso, né? O caminho da devoção é fluido, né? De seguir, não necessariamente fácil, assim, no sentido, vou pegar um atalho, mas se é espontâneo, né? Seguimos, né? Vamos nele. Vamos sairando. Sairá. Então, quando a gente se une
a Deus, né? A gente, a gente realmente é tão pequeno, né? Mas quando a gente se une a Deus, quando no nosso coração nasce essa devoção, nasce esse amor a Deus, nasce é, essa afinidade, né, com Deus, né? Então, essa atividade se torna infinita, né? E a gente acaba é, conhecendo, né, toda a dimensão dessa fé. É, é isso. Saira. Saira. Teve um místico do século XIX, eu esqueci o nome dele, mas que ele descrevia a experiência dele, né, como usando essa imagem da gota e do oceano. Ele dizia que não é como se a gota se dissolvesse no oceano, né, mas a sensação que ele tinha é como se o oceano todo entrasse dentro da gota, e aí a gota se tornasse todo o oceano. Então não é uma experiência assim, de aniquilamento, né? É uma experiência de plenitude. É, e isso essa mensagem, né? Essa ideia é bastante reconfortante, assim, é bastante encorajadora para quem está no caminho espiritual, né? Porque quando a gente fala de aniquilamento, né? De renúncia, tudo aquilo que é de despojamento negativo, a gente pode vir a sentir uma certa ansiedade, né, em relação a isso, né? Um, um, um mestre Zen que ele dizia que quando você estuda essas filosofias, né, monistas, não dualistas, né, como por exemplo o budismo, que ele ensinava, mas também o Advaita Vedanta, pode acontecer de você desenvolver uma grande ansiedade, né, por conta da sensação de que a sua individualidade vai se perder. E a sua individualidade é onde você se suporta, né? Se baseia, né? Na vida. Ele dizia que a presença ali do guru, do mestre, ela servia como um conforto para os devotos, assim, no sentido de que ali está uma pessoa que alcançou essa experiência, né? Que alcançou a realização. E essa pessoa está ali sorrindo, está relaxada, está conversando, está, né, se entretendo como todos os demais. Então, isso é encorajador, né? Isso afasta o medo que, que a gente tem do que vem, né, a partir desse, como resultado dessa fusão em Deus, né? Ali está uma prova viva de que a pessoa não desaparece, né? E eu acrescentaria, né, ao lado
do budismo, do Advaita Vedanta, também o próprio materialismo, né, científico, ele também é uma espécie de monismo, né? Pro materialismo só existe a matéria, tudo é matéria, né? Então também no monismo materialista a nossa individualidade se perde, né? E eu mesmo já experimentei. Uma vez eu estava lendo um livro que era puramente materialista, né, assim, científico, e comecei a experimentar grande ansiedade, né? Só depois que eu vou entender por quê, né? Exatamente por conta disso. E também, lendo livros de Advaita Vedanta, eu também já experimentei esse tipo de estado ansioso, né? Como se, né, tudo aquilo que eu acredito que é real, de repente pode, a qualquer momento, se dissolver, assim. Mas o que ele está falando aqui, né, e o que eu relatei nessas histórias é que não é como se a gente vai perder tudo e não vai sobrar nada. Pelo contrário, a gente vai ganhar tudo, né? E aí o que a gente perde, na verdade, é a nossa limitação, né? A limitação da a gota na palma da sua mão, que é muito pequena, né? E eu acrescentaria também aquela história que eu estava contando, onde ele falou que a presença do guru era a solução do problema, mas a devoção também, né? Eu acho que por isso, talvez, que todos esses caminhos espirituais, mesmo os, né, mais filosóficos, eles são acompanhados de um viés devocional. Porque tomando refúgio, né, no amor de Deus, na grandeza de Deus, a gente, de uma certa forma, consegue trilhar esse caminho, né, com mais tranquilidade. É claro que para o devoto, né, a devoção dele é simplesmente o amor espontâneo dele por Deus, né? O devoto nunca vê a devoção como um instrumento para algo, né? Ou simplesmente como algo útil, né? A devoção simplesmente é o que ele é um devoto, né? A gente não tem como explicar isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo assim, que tem esse aspecto a devoção como sendo também um instrumento, né? Como sendo também um veículo onde você pode caminhar com mais segurança, né? Sai, né? Sai, né? Acho que eu vou continuar a leitura, então. Hoje em dia, o homem não é capaz de compreender adequadamente a natureza divina do Deus infinito e universal. Deus é o Senhor do universo. Como está o comportamento do homem de hoje em dia? Quando um chefe de vilarejo ou um ministro ou oficial do governo visita sua casa, eles se colocam diante dele com toda a humildade, de mãos postas, e pedem favores. Mas eles não demonstram humildade diante do Senhor do universo. Eles estão considerando a divindade de forma muito insensata. Eles não fazem nenhum esforço para compreender a verdade suprema sobre a divindade. Mentes pequenas vão atrás de coisas pequenas apenas. Se eles simplesmente pudessem realizar a verdade de que Deus é onipresente, onipotente e onisciente,
eles não iriam atrás dessas coisas. Quando a árvore dos desejos está bem diante de você, para realizar todos os seus desejos, por que ir buscar uma flor no quintal? Quando a vaca celestial está bem diante de você, para lhe dar leite em abundância, por que ir atrás de uma vaca no mercado? Se você realmente a reconhecer como uma vaca celestial, camadeno, você não comprará essas vacas comuns no mercado e as colocará em seu quintal. Mentes pequenas desenvolvem gosto por coisas pequenas apenas. Você se sente atraído por coisas nas quais você é capaz de pensar. Na verdade, seu poder de contemplação também é pequeno, porque você continua pensando: eu sou o corpo, eu sou o corpo. Aham de rosmi, aham de rosmi. Você tem uma queda por coisas insignificantes de acordo com o seu pensamento. Você deve elevar-se desse sentimento de dualidade, do Aitabhava, isto é, eu sou o corpo, Aham de rosmi, para o sentimento de não dualismo qualificado, Visishta Dvaita Bhava, isto é, eu sou a alma individual, Aham Jivosmi. A partir desse estágio, você deve finalmente alcançar o estágio de não dualismo, Advaita, isto é, eu sou o Brahman, Aham Brahmasmi, e constantemente se lembrar de sua verdadeira natureza. Vou reler. Hoje em dia, o homem não é capaz de compreender adequadamente a natureza divina do Deus infinito e universal. Deus é o Senhor do universo. Como está o comportamento do homem de hoje em dia? Quando um chefe de vilarejo, ou um ministro, ou oficial do governo visita sua casa, eles se colocam diante dele com toda a humildade, de mãos postas e pedem favores. Mas eles não demonstram humildade diante do Senhor do universo. Eles estão considerando a divindade de forma muito insensata. Eles não fazem nenhum esforço para compreender a verdade suprema sobre a divindade. Mentes pequenas vão atrás de coisas pequenas apenas. Se eles simplesmente pudessem realizar a verdade de que Deus é onipresente, onipotente e onisciente, eles não iriam atrás dessas coisas. Quando a árvore dos desejos está bem diante de você, para realizar todos os seus desejos, por que ir buscar uma flor no quintal? Quando a vaca celestial está bem diante de você, para lhe dar leite em abundância, por que ir atrás de uma vaca no mercado? Se você realmente a reconhecer como uma vaca celestial, camadeno, você não comprará essas vacas comuns no mercado e as colocará em seu quintal. Mentes pequenas desenvolvem gosto por coisas pequenas apenas. Você se sente atraído por coisas nas quais você é capaz de pensar. Na verdade, seu poder de contemplação também é pequeno, porque você continua pensando: eu sou o corpo, eu sou o corpo, Aham de rosmi, você tem uma queda por coisas insignificantes, de acordo com o seu pensamento. Você deve elevar-se desse sentimento de dualidade, do Aitabhava, isto é, eu sou o corpo, Aham de rosmi, para o sentimento de não dualismo qualificado, Visishta Dvaita Bhava, isto é, eu sou a alma individual, Aham Jivosmi. A partir desse estágio, você deve finalmente alcançar o estágio de não dualismo, Advaita, isto é, eu sou Brahman, Aham Brahmasmi, e constantemente se lembrar de sua verdadeira natureza. Sairam.
Sairam. A parte inicial, dentro desse pedaço que foi lido, me veio que o mau uso que a gente faz, quer dizer, o uso que a gente faz dos 5 sentidos para ver o mundo, né? Para enxergar para enxergar isso, essa ilusão, né? A gente usa os 5 sentidos para reconhecer o mundo. Então, quando ele fala, ou a pessoa recebe um oficial, né, como referência, ele está, a gente entende que está muito identificado com o mundo, né? E, ao mesmo tempo, ele não faz isso em relação a Deus, porque Deus ele está além disso. Então, é como se a gente estivesse cego ali para Deus, né? Tá? Nos falta um outro sentido, né? Ou então nos falta utilizar bem esse sentido, os sentidos, né? Os 5 sentidos. E aí me vê essas várias culturas, né, que têm por hábito a contemplação, né? A contemplação da natureza, que gera uma conexão, né, uma integração do homem com a natureza, porque você se sente parte daquilo, né? Você dá o tempo para essa integração. E isso é feito pelos 5 sentidos também. Né? Quando a gente está presente, a gente sente o nosso pé no solo, né? A gente sente o vento, quando a gente ouve o vento, né? Quando a gente vê a água passando, né? A gente sente os cheiros, né? Que vêm, que aparecem, né? Então, mas isso com uma contemplação, nesse sentido, né, de contemplar o nosso redor, aí a gente consegue, talvez, chegar mais próximo, né, usar esses 5 sentidos de maneira a reconhecer Deus. Mas quando a gente está no automático, né, que a gente precisa que as coisas sejam úteis, né, a gente tem uma coisa de necessário, que é necessário, que não é necessário, a gente acaba usando os nossos sentidos de uma maneira muito superficial. Então, me veio essa reflexão, né, de utilizar os 5 sentidos de uma maneira, se é possível, né, ou se teria o 6º sentido necessariamente, né, para reconhecer Deus, mas usar aquilo que a gente já tem, mas buscando reconhecer Deus nas coisas, né? Porque a pessoa, quando ela presta uma homenagem a um oficial e não presta a Deus, é porque ela reconhece o oficial, mas ela não reconhece Deus, né? E como reconhecer Deus, né? Ó, Saira. Ó, Sairã. Então, o que acontece? Esse sentimento de dualidade, né, que é por causa do nosso ego, né? Então, eu vejo que o que ele diz aqui é que a gente tem tanta coisa maravilhosa, mas a gente não consegue ver. Tem tanta coisa grande, mas a gente só consegue perceber as coisas pequenas, né? E tem um mundo de coisas maravilhosas. Mas a gente está sempre querendo isso, querendo aquilo, por causa do ego. Às vezes também a gente faz tanta coisa além, tanta coisa desnecessária, não tem tempo para a gente mesmo refletir, né, sobre essas coisas e ver o quão Deus é grande, Deus é amor, Deus nos mostra, né, o tempo todo que tem muitas coisas maiores e mais gratificantes, né, do que você querer coisas materiais, querer isso, querer aquilo. E, na verdade, está tudo em Deus, né? Tudo está em Deus. Saira.
Sairão. Eu vejo aqui, né, que o Baba ele traça assim um caminhar, né, para o devoto. Primeiro ele deve se conscientizar de que ele não é o corpo, daí ele vai perceber, né, vai se identificar com a alma individual, e depois daí, né, o estágio de não dualismo, né, eu sou o Brahman. E ele diz, né, que a gente deve se lembrar constantemente da nossa verdadeira natureza. Isso é muito interessante, né, e importante, porque eu acho que o nosso caminhar é todo uma questão de lembrar quem nós somos, né, da nossa identidade com Deus. E por isso todo o trabalho espiritual que a gente faz, né, o sadhana, a repetição do nome, pensar constantemente em Deus e fazer esse autoquestionamento, né, para se identificar com Deus. E o Baba sempre fala que a gente não deve fazer diferença. Então, quando a gente chega a essa conclusão de que a gente é, de quem a gente deve estar constantemente se lembrando, né? E a partir dessa consciência, né, tentar sempre se lembrar e agir a partir desta consciência, e não da identificação com o corpo. É muito interessante, porque a gente tem um movimento, né, de... a gente não está estabelecido, né, na consciência, então a gente volta, acaba que há momentos que a gente se identifica mesmo, né, com o corpo, com a mente, né, mas a gente deve sempre, por isso, fazer constantemente o nosso sadhana de repetição, de lembrança do nome, de buscar estar conectado, porque naturalmente a transformação vai acontecer, né? Porque é graça divina, né? Essa imersão em Brahman, como ele fala. Sairam. Sério. Acho que dá tempo de ler mais um parágrafo, né? Pelo menos. O sentimento de dualidade, Dvaita Bhava, é o local de nascimento de todos os sofrimentos. Devemos desenvolver a consciência do Atma, não a consciência do corpo insignificante. A consciência do Atma nos concede felicidade, enquanto que a consciência do corpo nos concede apenas sofrimento. Balaraju disse que devoção, upavassa, significa estar próximo de Deus. O simples estar próximo não é devoção, upavassa. Os sapos estão próximos do lótus. Isso é devoção, upavassa? Não, não. Juntamente com a proximidade, eles também devem buscar o amor, isto é, o doce mel no lótus. Simplesmente por estarmos próximos de Deus, não devemos presumir que nos tornamos queridos para eles. Veja o caso de nossos vizinhos. Eles estão fisicamente próximos de nós. Mas, se eles estão em dificuldades e tristes, nós não somos movidos por sua tristeza. Nós consideramos isso com naturalidade e pensamos que isso faz parte da vida. Por outro lado, no caso de nossos amigos e parentes, mesmo que eles estejam fisicamente distantes de nós, na América, nós não teremos paz mental se não recebermos uma carta pelo menos uma vez por semana. A razão é que, embora eles estejam fisicamente distantes,
seu amor está mais próximo de nós. No caso dos nossos vizinhos, o corpo está próximo, mas o nosso amor está longe. Outro exemplo. Em nossa casa, há ratos e formigas se movendo aqui e ali. Mas eles se tornarão nossos amigos? Nunca. Portanto, juntamente com a proximidade, devemos cultivar o amor. Vou reler. O sentimento de dualidade, Dvaita Bhava, é o local de nascimento de todos os sofrimentos. Devemos desenvolver a consciência do Atma, não a consciência do corpo insignificante. A consciência do Atma nos concede felicidade, enquanto que a consciência do corpo nos concede apenas sofrimento. Balaraju disse que devoção, upavassa, significa estar próximo de Deus. O simples estar próximo não é devoção, upavassa. Os sapos estão próximos do lótus. Isso é devoção, upavassa? Não, não. Juntamente com a proximidade, eles também devem buscar o amor, isto é, o doce mel no lótus. Simplesmente por estarmos próximos de Deus, não devemos presumir que nos tornamos queridos para Ele. Veja o caso de nossos vizinhos. Eles estão fisicamente próximos de nós, mas, se eles estão em dificuldades e tristes, nós não somos movidos por sua tristeza. Nós consideramos isso com naturalidade e pensamos que isso faz parte da vida. Por outro lado, no caso de nossos amigos e parentes, mesmo que eles estejam fisicamente distantes de nós, na América, nós não teremos paz mental se não recebermos uma carta pelo menos uma vez por semana. A razão é que, embora eles estejam fisicamente distantes, seu amor está mais próximo de nós. No caso dos nossos vizinhos, o corpo está próximo, mas o nosso amor está longe. Outro exemplo. Em nossa casa, há ratos e formigas se movendo aqui e ali. Mas eles se tornarão nossos amigos? Nunca. Portanto, juntamente com a proximidade, devemos cultivar o amor. Sério? Sairam. Para mim ficou a reflexão, né? O que é estar próximo de Deus, né? Será que a oração, né, já cumpre esse papel de proximidade, uma lembrança, né? E já cumpre esse papel de proximidade, né? Enfim, me veio para mim ficou essa reflexão. O que é estar próximo e o que é esse amor, né? Porque aí a gente vai estar num passo além, né? Pelo que eu entendi. Então, quando a gente faz uma coisa, né, sempre considerando a onipresença de Deus, a onipotência, tudo, né? Que Deus está em tudo, quando a gente faz, aquilo toma um significado muito maior, né? Muito diferente, muito mais completo, mais bonito, né? Porque você simplesmente, quando eu simplesmente faço alguma coisa por fazer, né? Então, me veio essa questão, né? Veio essa reflexão. O que seria estar próximo e como desenvolver, estando próximo, esse amor, né? Buscar fazer desenvolver esse amor, né? Além da proximidade. Sairão.
Sairana. Se ninguém mais quiser comentar, a gente vai terminar o ciclo de estudos. Vamos fazer, então, um Shanti Mantra e terminar. Om Swasti Prajabhya Paripalayanta Nyayena Margena Mahimahisa Go Brahmnebhya Shubhamastu Nityam Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti